quais critérios foram usados para identificar quais livros realmente foram inspirados, né? Porque a gente definiu, ok, a inspiração como um dos fatores essenciais para dizer esse livro faz parte do cânon bíblico, faz parte da Bíblia. Quais foram os critérios que foram usados para reconhecimento desses 66? Os outros não têm evidências de que são inspirados? Então, o autor começa o capítulo, né, que fala justo sobre a descoberta e o reconhecimento da canonicidade. Ele começa fazendo uma distinção entre a atitude errada e a correta em relação aos livros canônicos, antes de entrar nos critérios, nos princípios. Ele vai dizer que a visão incorreta é a igreja determina o cânon. Não, a igreja descobre o cânon. Essa é a visão correta. Ou a igreja é magistrada do cânon. Não, a igreja é ministra do cânon. Ela está sujeita, né, ao cânon. A igreja regula o cânon. Não, a igreja reconhece o cânon. E assim, alguns aspectos aqui de contraste muito interessantes. E aí ele vai falar de fato dos critérios e dos princípios envolvidos. O primeiro que ele cita é que o livro foi escrito por um profeta de Deus. Essa é uma pergunta que se faz. Aliás, deixa eu, antes de entrar nisso, já dizer que a convicção do Geistler, e eu realmente concordo com isso, é que os livros bíblicos, eles eram reconhecidos, de maneira geral, logo depois de serem recebidos. Uma profecia que era, claro, o profeta falava ao longo de um período e depois resumia e registrava tudo aquilo, e na sua comunidade aquilo logo passava a ser reconhecido como inspirado, como vindo da parte de Deus. Então, a primeira pergunta é se o livro foi escrito por um profeta de Deus, ou no Novo Testamento, então, por um apóstolo ou por alguém relacionado a um apóstolo. Esse é um critério né, importantíssimo e fundamental. O segundo é, o autor foi confirmado por atos de Deus. Temos aí anúncios já desde Deuteronômio avisando que o profeta que falar algo que não se concretizar, obviamente não é digno de confiança. Então, para ele ser provado como profeta, ele precisa ter seus atos confirmados por Deus. Depois, o terceiro princípio que ele cita aqui, a mensagem que esse autor falava, de fato, falava a verdade a respeito de Deus, dos conceitos, dos princípios relacionados ao reino de Deus. Ele está falando a verdade, é algo que no todo tem harmonia, tem sincronia, tem ressonância, né? Depois, o quarto, é possível ver o poder de Deus nele, nesse autor. Esse é um belo teste de canonicidade. Se a mensagem transmitida por esse texto, né, pelo autor, por esse texto que ele registra, se essa mensagem de fato transforma as pessoas. E o quinto critério que ele cita, o livro foi aceito pelo povo de Deus ao longo da caminhada, é um texto aceito pelo povo de Deus. Como falei, em muitos casos o livro era aceito logo na sequência, e depois aquilo apenas se confirmava ao longo da geração seguinte, das gerações seguintes e assim por diante, vindo até os dias de hoje. Então são os critérios, os princípios que ele alista aqui como fazendo parte desse teste de canonicidade. Então realmente não se trata de uma escolha arbitrária, mas de algo que passou por uma verdadeira investigação, né? Não foi algo simplesmente, ok, esse aqui é inspirado, esse não. Isso é bom para a gente saber, para a gente ter segurança na nossa fé também de que há mais uma evidência, na verdade, de que as Escrituras são realmente a palavra de Deus e não simplesmente uma escolha arbitrária de homens. E os livros que temos, né, como resultado desse processo do cânon aí, da descoberta, são os livros que passaram nesses testes e foram descobertos exatamente por preencherem esses requisitos aí.